Olá, essa é a aula de introdução às equações polinomiais. Começando pela definição, define-se como equação polinomial ou equação algébrica igualdades entre funções polinomiais representadas por f de x e g de x, onde, tratando-se de igualdade, dizemos que f de x seja igual a g de x. Aqui no primeiro exemplo, nós temos uma equação polinomial, que é 3x² mais x² menos 5x mais 3, igual a 2x³ mais x² mais 2x menos 3. Bom, para essa equação, se nós considerarmos x igual a 1, nós vamos ter uma igualdade da seguinte forma: 3 vezes 1² mais 1² menos 5 vezes 1 mais 3, que é igual a 2 vezes 1³ mais 1² mais 2 vezes 1 menos 3. Resolvendo ambos os membros da igualdade, nós vamos chegar em 2 igual a 2, o que torna essa igualdade verdadeira. Por outro lado, se nós considerarmos x igual a menos 1, nós ficamos com 3 vezes o cubo de menos 1, mais o quadrado de menos 1, menos 5 vezes menos 1, mais 3, igual a 2 vezes o cubo de menos 1, mais o quadrado de menos 1, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Resolvendo ambos os membros da igualdade, nós vamos chegar em 6 igual a menos 6, o que torna essa igualdade como uma igualdade falsa, né? Ou essa informação aqui é uma informação falsa. Portanto, né, dada uma equação polinomial, há alguns valores que, né, podem representar uma solução da equação polinomial, ao passo que há valores que não são solução da equação polinomial. Nesse exemplo específico, né, além do valor 1, essa equação também tem por solução os valores menos 3 e 2. Né? Esse conjunto de valores, né, ele forma, né, o conjunto de solução da equação polinomial. Então, a partir dessa aula, a gente vai trabalhar aí algumas técnicas que nos permitem chegar à solução de uma equação polinomial. Resolver uma equação polinomial, né, é obter o seu conjunto de solução. Então, tem um conceito importante aqui para esse nosso começo de conversa, para esse nosso estudo, que é o conceito de equações equivalentes. Dadas duas equações polinomiais, né, se elas têm o mesmo conjunto de solução, isso significa, tá, que elas são equivalentes. Por exemplo, a equação apresentada no exemplo anterior tem o mesmo conjunto de solução da equação x² menos 7x mais 6 igual a 0. Então, essas equações são equações equivalentes. E a partir daqui, nós vamos compreender que resolver uma equação polinomial, basicamente, consiste em fazer operações de tal modo que a gente, a partir de uma dada equação polinomial, consiga chegar em uma outra equação equivalente que seja mais fácil de determinar as raízes, né? E quais são as operações, né, que a gente emprega para resolver equações polinomiais? Soma aos dois membros, né, a mesma função polinomial. Então, dada f de x igual a g de x, se for conveniente, né, para que a gente encontre uma equação polinomial equivalente de solução mais fácil, mais simples, né,
nós podemos somar aqui um polinômio a ambos os membros da igualdade, ou a ambas as funções polinomiais f e g, um polinômio h de x, por exemplo. Tá? Outra possibilidade é multiplicar os dois membros, né, pelo mesmo número complexo k, com k sendo diferente de zero. Então, f de x igual a g de x é o mesmo que k vezes f de x igual a k vezes g de x. De modo mais objetivo, nós procuramos sempre, né, transformar uma equação polinomial em outra equação do tipo p de x igual a zero, porque aí nós vamos, né, determinar as raízes de p de x igual a zero. Já existem métodos que a gente, inclusive, estudou aí, né, nas aulas anteriores, e vamos estudar novos métodos nas próximas aulas. Bom, essa situação nos permite chegar em três possibilidades. A primeira possibilidade é o polinômio p de x ser um polinômio identicamente nulo. O que seria isso? Bom, nós temos aqui que todos os coeficientes do polinômio são iguais a zero. Nessa circunstância, qualquer valor de x que seja atribuído será a solução, tá, dessa equação polinomial. A outra situação que a gente pode se deparar é quando uma equação polinomial é do tipo constante não nula. Então, eu tenho todos os coeficientes, né, que acompanham variáveis com expoente maior ou igual que 1 nulos, e o coeficiente constante, né, ser igual a k. E aí, nós vamos chegar numa expressão onde um k diferente de zero, um k igual a zero, né, sendo esse k não zero, então nós vamos chegar numa expressão falsa, né, ou um absurdo matemático. E esse tipo de equação não tem solução. Um terceiro caso é quando nós temos uma função polinomial de grau maior ou igual que 1 em p de x, e no segundo membro da igualdade, o zero. Né? Dadas as circunstâncias, né, nós vamos trabalhar apenas com esse terceiro caso, porque os dois primeiros casos são imediatos. Para que a gente consiga trabalhar métodos de solução, é importante alguns teoremas, né, relacionados a esse estudo. O primeiro teorema é o teorema fundamental da álgebra, que diz que todo polinômio p de grau n maior ou igual a 1 admite ao menos uma raiz complexa. Para o nosso estudo, né, nós vamos considerar esse teorema sem demonstração. E temos também o teorema da decomposição, que diz que todo polinômio p de grau n com n maior ou igual que 1 dá forma p igual a nx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais a n menos 2 x elevado a n menos 2 mais a 1x mais a 0 com a n diferente de 0, pode ser decomposto em n fatores de primeiro grau, ou seja, p igual a um coeficiente dominante a n, que multiplica parcelas do tipo x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz, x menos a enésima raiz de p. Com exceção dos fatores, né, essa expressão, essa decomposição é única. Então, nós vamos agora demonstrar esse teorema. Bom, se P é um polinômio de grau n maior ou igual que 1, então, pelo teorema fundamental da álgebra, tem pelo menos
uma raiz R1. Se R1 é raiz do teorema de D'Alembert, que é o da decomposição de raiz, P é divisível por x menos R1. Ou seja, P é igual a x menos R1 vezes Q1. Nós vamos chamar isso aqui de expressão 1. Em que Q1 é um polinômio de grau n menos 1 e coeficiente dominante a n. Bom, se n for exatamente igual a 1, se n igual a 1, tá? Então, n menos 1 é igual a 0, ou seja, Q1 é polinômio constante. Em outras palavras, constante. Em outras palavras, né, nesse caso, se n for igual a 1, Q1 vai ser uma constante. E o teorema, né, está demonstrado para n igual a 1. Acontece que nós podemos ter, né, n igual a 2, por exemplo, ou maior ou igual que 2. Então, vou criar aqui um novo item, o item B. Né? Se n for maior ou igual que 2, então n menos 1 é maior ou igual que 1 e pode-se aplicar o teorema fundamental da álgebra ao polinômio Q1 do item anterior. Então, pelo teorema fundamental da álgebra, Q1 tem raiz. E nós vamos chamar essa raiz de R2. Então, assim, existe R2 tal que Q1 seja igual a x menos R2 vezes Q2. Vou chamar essa expressão de 1'. Se nós substituindo em 1, obtém-se P igual a x menos R1 vezes x menos R2 vezes Q2. Vou chamar isso aqui de expressão 2, onde o nosso Q2, conforme a gente viu no item anterior, de modo análogo, né? Em que Q2 é polinômio de grau n menos 2 e coeficiente dominante
a n. Se n for igual a 2, então Q2 é o próprio a n. E P é simplesmente igual a n x menos R1 vezes x menos R2, o que demonstra o teorema. Só que n pode ser maior do que 2. E se n é maior do que 2, né, nós vamos decompor novamente, de forma que a gente pode decompor, fazer n decomposições. Então, após a aplicação do teorema fundamental da álgebra por n vezes, nós chegamos à igualdade P é igual a n x menos R1, x menos R2, x menos R3, x menos Rn, como queríamos demonstrar. Então, está demonstrado, né, o teorema que fala da decomposição de fatores. Tá? Outro teorema importante é o teorema do número de raízes. Toda equação polinomial de grau n, com n maior ou igual que 1, admite n somente n raízes complexas. Demonstração desse teorema eu vou deixar como exercício, ok? Bom, na prática, né? Vamos analisar isso na prática, com exemplo. Nós vamos fatorar o polinômio P igual a 5x à quinta menos 5x à quarta menos 80x mais 80, sabendo que suas raízes são 1, menos 2, 2, menos 2i e mais 2i. Bom, nosso coeficiente dominante é qual? 5. 5 é o nosso AN, ou, né, melhor dizendo, nosso A5 é igual a 5. Como é que vai ficar a decomposição do nosso polinômio? P é igual a AN, ou seja, 5, que multiplica. Então, eu vou fazendo x menos as raízes. A primeira raiz que apareceu foi 1. X menos 1, que multiplica. A próxima raiz que apareceu foi menos 2. X menos menos 2 dá x mais 2. Depois, x menos 2. X menos menos 2i vai dar x mais 2i. E x menos 2i. Muito bem, o polinômio está... Decomposição do polinômio, né? Dadas as suas raízes, fica dessa maneira. Mais um exemplo. Qual é o conjunto solução da equação 3 vezes x mais 2 ao cubo, vezes x menos 1 ao quadrado, vezes x mais 5 igual a 0? De que grau é essa equação polinomial? Bem, nós podemos reescrever esse polinômio como 3 vezes x mais 2, vezes x mais 2, vezes x mais 2, né? X mais 2 está a terceira aqui, vezes x menos 1, vezes x menos 1, x menos 1 está ao quadrado, vezes x mais 5. De forma que as raízes são menos 2, menos 2, menos 2, 1, 1 e 5. E menos 5, perdão. Tá? Menos 5. O nosso conjunto de solução, aí não há necessidade de eu repetir essas raízes para representar o nosso conjunto de solução. As raízes, o conjunto de solução é menos 2, 1
e menos 5. Né? Esse último exemplo, ele já faz uma ponte para o próximo conceito que nós vamos trabalhar, que é o conceito de multiplicidade de uma raiz. Dada uma equação P igual a x menos r elevado a m vezes q, com q diferente de zero, dizemos que r é raiz de multiplicidade de m, com m maior ou igual que 1, quando o polinômio p é divisível por x menos r elevado a m e não é divisível por x menos r elevado a m mais 1. Ou seja, a decomposição de p apresenta exatamente m fatores iguais a x menos r. Quando m é igual a 1, dizemos que r é raiz simples, m igual a 2, r é raiz dupla, m é igual a 3, r é raiz tripla e assim por diante. Também não vamos demonstrar, tá? Isso aqui vai deixar como exercício. De forma que, na prática, a equação x menos 3/4 vezes x mais 7² vezes x menos 3 admite as raízes 3, menos 7, 1/3, com multiplicidades 4, 2 e 1. É um polinômio de grau 7, que nós somando os expoentes, nós vamos chegar aqui no grau 7. E seu conjunto de solução é 3 menos 7, 1/3. Não há necessidade de repetir uma mesma raiz. A equação x menos c elevado a n igual a 0 admite só a raiz c com multiplicidade n, ou seja, o conjunto de solução é c. Eu acabei esquecendo, no exemplo, aquele exemplo que a gente resolveu, de falar sobre o grau desse polinômio. Então, veja bem, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas, tá? Portanto, o meu polinômio, grau de P, é igual a 6. E assim nós encerramos nossa primeira aula de equações polinomiais, E nas próximas aulas nós iremos dar sequência, aprofundando esse estudo, analisando raízes, métodos, Enfim. E eu espero que você tenha bons estudos e nos encontramos nas próximas aulas.